Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar mais uma aula da nossa EBD. Hoje será a nossa terceira aula do nosso terceiro trimestre. É isso mesmo. A tia Raquel no domingo passado deu uma ótima aula, né? Que foi muito bom, muito edificante. E hoje a tia Val vai ministrar mais uma aula da nossa EBD. Nosso tema da nossa aula hoje é Isaac, um filho obediente. E o nosso texto base, a nossa história bíblica, está lá em Gênesis 22, do 1 até o 8, dos versículos 1 ao 8, certo? Você pode conferir aí na sua Bíblia, junto com o seu papai, com a sua mamãe, tá bom? E o nosso versículo para memorizarmos, para nós passarmos toda essa semana pensando nesse versículo, meditando. É isso mesmo, está em 2 Coríntios. Por que a tia Val fala 2 Coríntios? Porque nós estamos falando de cartas. Muito bem, não é um livro, é uma carta, é uma epístola, né? Então, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Você pode abrir a sua Bíblia aí para conferir com a tia Val, tá bom? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Vamos ler comigo? Nos diz assim, ó. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tia Val, quem foi que se fez pecado por nós? Perfeitamente, foi Jesus Cristo. Ele era perfeito. E ele é perfeito, né? Ele continuou sendo perfeito. Então, mas ele se fez pecado por nós. Ou seja, ele veio a esse mundo, passou por todas as coisas que nós também passamos. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu tristeza, por todos os sentimentos que o ser humano passa. Jesus, ele sentiu, por isso é que ele nos entende bem, porque ele passou. Ele nos entende não só de ouvir falar o que nós passamos, mas ele entende porque ele também sentiu quando ele veio a essa terra morrer por nós na cruz do Calvário. Então ele se fez pecado. Por que ele se fez pecado? Porque quem morria na cruz, com morte de cruz, eram homens malfeitores, né? Homens que tinham feito coisas horríveis. Então Jesus, ele se fez pecado, se fez escárnio para morrer na cruz por nós, para que a justiça de Deus se manifestasse a nós. Então Jesus, ele se sacrificou, ele se doou por nós. E Deus, ele enviou seu filho por amor a mim e por amor a você. Então, nosso versículo hoje nos diz isso, né? Que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Tia Val, mas o que tem a ver esse versículo com a nossa lição? Se vamos falar de Isaac, um filho obediente, tem tudo a ver, gente. Eu sei que vocês conhecem muito bem já a história de Abraão, de Sarai, que depois ela recebeu o nome de Sara. O que Deus fez uma promessa para eles já eram velhinhos, né? Eles já eram de idade. E Deus prometeu que iria dar a Abraão e Sara um herdeiro, um filho da promessa, um filho gerado por eles dois. Sara, né? Quando viu que estava demorando a promessa, quis até dar um jeitinho dela, mas não deu muito certo, né? Abraão conheceu a sua concubina, que aí eles tiveram um filho, que deram o nome de Ismael, mas Deus havia prometido para Abraão e para Sara que iria dar um filho a eles, um filho que iria ser gerado mesmo na barriga de Sara. Não era um filho com outra mulher, né? Então Deus prometeu e cumpriu. Num certo tempo, Sara engravidou e colocou o nome desse menino de Isaac. Aqui é Isaac, tá? Então colocou o nome de Isaac, que seria o prometido de Deus
para esse casal, filho da promessa. Como Deus falou, Deus cumpriu a sua promessa. Passado-se algum tempo, Deus olhou para Abraão, olhou para Isaac, viu que Isaac era um filho muito obediente. Então Deus falou com Abraão. Deus, ele quis provar a fé de Abraão. Abraão é um homem de fé. E Deus quis provar um dia a fé dele. Tia Val, Deus prova a nossa fé? Muito bem, é verdade. Deus, ele prova a nossa fé. Nós somos filhos de Deus e ele nos prova para ver como é que está a nossa fé, como é que está a nossa confiança nele. É mesmo, tia Val? Que coisa, hein? É isso mesmo. Então um dia Deus falou com Abraão. Abraão, eu quero que você ofereça o seu filho a mim. Que você sacrifique o seu filho a mim. Gente, no Antigo Testamento, quando Jesus ainda não havia morrido por nós, sempre tinha que queimar um incenso, sempre tinha que oferecer um holocausto, para que Deus assim perdoasse os nossos pecados, né? Perdoasse o pecado daquele povo, né? Na época, hoje é um pouco diferente. Depois que Jesus morreu, o véu foi rasgado, hoje podemos ter acesso ao trono de Deus. Mas antigamente tinha que oferecer um sacrifício, tinha que um sacerdote entrar no Santo dos Santos, tinha toda a preparação, ele não tinha que ter pecado, nenhuma falha. Então tinha que ter um intercessor pelo povo. E Deus disse, Abraão, eu quero o teu filho. Abraão, gente, ele poderia ter se desesperado, né? O filho da promessa, Deus prometeu e agora vai tirar? Como é isso? Então ele poderia ter pensado tudo isso. Mas Abraão, como ele era um homem de fé e um homem de confiança, ele pensou, Deus irá prover, eu vou obedecer ao meu Deus. E aí chamou Isaac, seu filho, que também era um filho o quê? Obediente. Muito bem, ele era um filho obediente. E eles foram ao monte chamado Monte Moriá. Deus disse que queria esse sacrifício lá. Então eles levaram consigo lenha, eles levaram consigo fogo, e lá ia Isaac e Abraão subindo aquela montanha, aquele monte. Isaac, quando viu que já tinha lenha, que já tinha fogo, né? Tinha lenha, tinha fogo. Ele disse, pai, eu estou vendo lenha, eu estou vendo fogo. Mas o sacrifício, onde está? E Abraão disse para o seu filho, meu filho, o sacrifício Deus proverá. E ali continuaram subindo aquela montanha. Quando chegou no topo daquele lugar, onde ele haveria de sacrificar, né? De fazer o sacrifício, ele pegou o seu filho Isaac, colocou lá, amarrou ele, né, no holocausto, preparou todo o holocausto, viu, gente? Preparou todo o holocausto. E aí, pegou o seu machado, a sua faca, né, o seu instrumento cortante, e ia lá sacrificar o seu próprio filho. Ele obedeceu o que Deus havia falado. De repente, um anjo chegou e bradou, não faça isso ao rapaz, ao menino. Um anjo chegou e bradou. E Abraão parou o que estava fazendo e viu lá, aqui é um jumentinho, tá, gente? Mas era um cordeirinho, um cordeiro, né? Que estava ali no próximo, amarradinho. Então ele tirou o filho, colocou ali o cordeiro e ofereceu a Deus. Deus proveu no momento certo. Abraão, ele caminhava com seu filho, mas ele estava crendo que Deus não havia de tirar o seu filho, que Deus ia prover, que Deus ia providenciar, porque Isaac era um filho da promessa. Deus havia prometido que ele seria uma grande nação. E ele confiou no Senhor e não desobedeceu. Subiu aquele monte para fazer o que Deus havia mandado que ele fizesse. Glória a Deus. Então Deus proveu o cordeiro e ali ele queimou incenso e Deus recebeu como cheiro suave as suas narinas. Gente, antigamente precisava queimar sacrifício para que o pecado do povo fosse perdoado.
Mas depois que Jesus veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas, hoje não precisa mais queimar incenso, fazer holocaustos. Por que que não precisa? Porque Jesus, quando ele morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E eu e você podemos falar com ele a qualquer momento, em qualquer lugar que nós estivermos. Que coisa maravilhosa, né, gente? Deus é muito maravilhoso por nos amar assim. Então, o que nós estamos a aprender hoje é que devemos ser obedientes, porque no tempo certo Deus provê todas as coisas e que também nós somos provados. Nós somos servos do Senhor e somos provados pelo Senhor, mas Deus sempre tem um escape, tem o melhor para nós, porque Ele nos conhece. Que coisa maravilhosa, né? Então hoje nós podemos falar com Deus a qualquer momento, a qualquer hora. Que coisa boa. E hoje a nossa lição é essa, que devemos ser o quê? Obediente. Isaac e Abraão, eles foram obedientes. Já pensou, gente? Eu fico imaginando, se Abraão disse, não, eu não vou sacrificar o meu único filho, e fosse desobediente a Deus, então nós devemos ser filhos obedientes, tanto ao nosso Deus como aos nossos pais terrenos, tá? A mamãe e o papai também temos que obedecer. Então, é isso aí, que sejamos filhos obedientes e Deus proverá tudo no tempo certo. Vamos fechar os nossos olhinhos e fazer uma pequena oração? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento, Senhor. Nós te louvamos, Pai, pela teu cuidar, pelo teu amor, porque o Senhor nos prova, Senhor, e não nos prova além das nossas forças. Vem nos fortalecer a cada dia, vem nos ajudar a ser filhos obedientes. Em nome de Jesus é que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém! E até a nossa próxima aula, que será com a tia Raquel. Gente, eu gostaria que vocês, juniores da nossa congregação aqui, Tino Cunha, colocassem um comentário aí embaixo no vídeo, se você está assistindo os vídeos, se você gostou, ou alguma sugestão para a gente melhorar os nossos vídeos, nossas aulas. Você pode participar também, tá bom? Então escreve aí, tia Val, estou assistindo, tia Raquel, estou assistindo, estou gostando ou não estou gostando, vocês precisam melhorar sim. Então nós contamos com a participação de vocês. Um beijão e até nossa próxima aula.